todo o Brasil, toda a igreja está no nosso coração. Irmão, quero contar aqui uma experiência que vive comigo, irmão. Desde que recebi o chamamento do Senhor, vivo a vida da igreja. E deixei a família, deixei casa, deixei trabalho. E até hoje, irmão, sou desprezado no meio da família por causa do Senhor. Mas o Senhor me disse, não tem mais, porque eu estou contigo e vou te dar uma nova família que é maior que tua. Essa família, irmão, vamos ver eternamente. Senhor Jesus, irmão, só o Senhor sabe a tamanha alegria que eu sinto agora nesse momento. De dizer, irmão, que em São Tomé e Príncipe precisamos de vocês. Precisamos sobretudo, irmão, da vossa oração, da vossa presença. Que o irmão cuide de nós. Só tem uma palavra única a falar. Somos um. Amém. Os irmãos de Cabo Verde. Cabo Verde. As irmãs, né, de Cabo Verde. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Amém, irmãos? Estou muito feliz por estar aqui. Senhor Jesus! Irmão, nós somos a Ciapista e ao mesmo tempo nós somos as comportoras de Cabo Verde. E nós começamos, irmãos, e mesmo sendo jovens, eu quero muito apelar para os jovens. Mesmo nós sermos jovens, mas nós não temos medo de gigante! Não temos medo! Nós não somos aqueles que retrocedem. Nós somos o futuro, irmãos. Nós somos o futuro dessa geração. Por isso nós temos que ter a posse. Nós temos que tomar a posse. Ó Senhor Jesus! Ó da nossa filiação. Senhor Jesus, nós somos comportores. E também lá tem um Bucafé. Em Cabo Verde tem um Bucafé. Senhor Jesus, nós somos comportores. E também lá tem um Bucafé. Em Cabo Verde tem um Bucafé que no momento é só a parceria. Mas nós estamos orando, irmãos, para que o Senhor possa nos dar o nosso próprio Bucafé. Senhor Jesus, tem que muitas pessoas de classe altas e também médias estão sendo alcançadas por meio dessa ferramenta Bucafé. Senhor Jesus, irmãos, nós vamos avançar. Nós temos que avançar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, tem a irmã aqui que é brasileira que está servindo no Bucafé. Irmãos, nós sabemos que na África, irmãos, a situação não é fácil. Na África a obra não é fácil, mas nós não vamos retroceder. Nós não somos aqueles, irmãos covardes, porque o Senhor nos deu o espírito de ousadia e de poder. Senhor Jesus, nós temos o poder dentro de nós. Nós temos o Evangelho, que é o poder de Deus. Senhor Jesus, irmãos, Senhor Jesus, muitas vezes surgiu situações, irmãos, que muitas vezes nós pensamos em desistir. Muitas vezes aconteceu situações, porque a nossa luta, irmão, não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra principais e potestades. Irmãos, na comportagem, no Bucafé, em todo canto, a nossa luta, irmão, é muito grande. Nós temos que estar muito no Espírito, consagrado ao Senhor, porque senão nós não vamos aguentar, porque a pressão é muito, irmãos. Mas nós somos aqueles, irmão, que temos o Espírito de Deus. Nós fomos chamados e escolhidos. Senhor Jesus, eu estava trabalhando e também estava fazendo curso, mas o Senhor me chamou e eu falei, Senhor, eis-me aqui. Ó Senhor Jesus, eis-me aqui, irmãos. Eu quero encorajar os jovens. Jovem, não desista. O Senhor, Ele está contando com cada um de nós. Precisamos avançar com essa nova geração.
Jesus é o Senhor. Quero apresentar para os irmãos, esse é a primícia de São Tomé e Príncipe. É o primeiro irmão do país de São Tomé. Só para a nossa região é a África, a nossa região que nós cuidamos é a África Ocidental. E 2014 para nós foi um ano de bastante luta e dificuldade. Foi lá onde começou o surto do Ebola e na última conferência, como o irmão Gilmanso falou, todos nós levantamos um clamor para que o Senhor guardasse aqueles países da costa ocidental. Claro, irmãos, por um lado, nós ficamos tristes, porque milhares de pessoas o dragão conseguiu ceifar naqueles países. Mas, por outro lado, há motivo para nós de muita alegria, de muito louvor e de muito agradecimento. Como já foi falado, nenhum irmão da igreja foi alcançado pelo Ebola, e todos estão salvos, todos estão bem. A doença está regredindo a cada dia e o nosso sentimento em 2015 é reestruturar a obra nesses países e continuarmos avançando para gerar naquele continente o Filho Varão. Jesus é o Senhor. Que todos nós possamos continuar orando, ofertando e torcendo. Vamos todos juntos, né? Fazemos uma força para que no continente africano o Senhor possa rapidamente gerar o Filho Varão e assim nós vamos ser arrebatados juntamente com eles. Jesus é o Senhor! Maintenant, les pays de langue française. Agora os países de língua francesa, tá bom? Por favor, Madagascar. Todos os irmãos de Madagascar. Oh Seigneur Jésus! Oh Senhor Jesus! Oh Seigneur Oh Jésus! Senhor Jesus! Tu podes ceci! Oh Senhor Jesus! Tu podes ceci! Oh Senhor Jesus! Tirei na tump. Louvado seja o Senhor! Misi Madagascar, Tiranaraya aqui ni África. Madagascar é um país muito perto da África. Miss Villa Yen na Madagascar. Sore na tumfa misi réunion teloa on a des villes, Nós temos 3 igrejas. Tirei na tump. Louvado seja o Senhor. Mas na programa ni Igreja Madagascar. A igreja de Madagascar tem um programa. Não, para café móvel. Café móvel. Amém. Amém. Tirei na tumfa. Louvado seja o Senhor. Na dita conferência, porque durante a conferência, nós também vimos que podemos abrir um bucafé comunitário. Amém. 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 Aleluia. Amém. Oh, tu podes soci. Louvado seja o Senhor. A Madagascar esse programa Wake Up. Nós também temos um programa que chama Desperta a Geração. Ou despertar outros irmãos das outras denominações. Aleluia. Aleluia. E a miskuni programa CPF. Tem um CEAP também. Se anasana tsikereta wapi na Madagascar. Nós convidamos a todo mundo a vir a Madagascar. Amém. Amém. Manasana wapi na Madagascar.
Nós convidamos a todos a vir se juntar a Madagascar Fizuru na fa volumel. para o testemunho. Isoro na tumfa. Ni toerana zay anova tsika hoe cap, dia afahantsika mitoro koa ny olona musulman. Nós louvamos ao Senhor também pelo CEAP que temos, que é uma oportunidade de pregar o Evangelho para os muçulmanos, para o Desperta Geração, CEAP. Satria le toerana dia le musulman ary manomboka izao le musulman dia manontany foana hoe fa inona ny ataonareo ao, fa inona ny ataonareo ao. E os muçulmanos começaram agora a perguntarem, né, o que está acontecendo ali. Amen. Misaotra ny amin'ny vavaka ataonareo anay. Muito obrigado pelas orações de todos os irmãos. Misaotra ny amin'ny fanampiana sy ny fanohanana ataonareo anay. Por todas as ofertas dos irmãos, por todo o suporte que os irmãos têm dado a nós. Tena voarainay ny fanohanana ataonareo. Nós Amen. recebemos os seus Tumbo carinhos, Jesosy. suporte. Senhor Tumbo Jesus. Jesosy. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia, graças ao Senhor. Nossos irmãos de Madagascar estão vindo pela primeira vez, né? No caso, a irmã Huguete, a irmã Asna e o seu marido também, Asna. Amém? Então, eles são de Antananarivo, capital, e esse casal em especial, pode ficar ali perto do seu marido, amém? Esse casal lindo aqui, eles foram ganhos por meio do Desperta Geração que fizemos em parceria. Eles serviam antes na Jocum por um bom tempo e depois ganharam a visão e agora estão vivendo a vida da igreja em Antananarivo e vão migrar para o sul do país, que é a cidade de Tuleá. Amém? A irmã Huguete, graças ao Senhor, também está seguindo conosco, tem cooperado firmemente e também está migrando para o norte do país para servir o Senhor ali. Amém? Temos também o nosso irmão Marcel e o nosso irmão Patrick. Ambos eram estudantes universitários, faziam medicina em Madagascar, mas originalmente eles são de Camarões. Então eles se formaram, o Patrício está aqui no Brasil, o irmão Marcel vai passar um tempo aqui conosco e certamente se tornarão, todos dois são médicos e certamente se tornarão sementes do reino para onde eles forem. Jesus é o Senhor. Eu também queria aproveitar e apresentar nominalmente os irmãos de Moçambique, venham para cá, amém? Para que vocês guardem esses nomes do coração e possam orar por eles. Aqui é o irmão Daniel, amém? O irmão Domingos, o irmão Grácio e o casal que já foi apresentado, o irmão Jorge e irmã Dilá. Todos esses irmãos, eles são nossos preciosos e amados servos de Cristo, estão cooperando ali nos países, tanto em Moçambique como em Madagascar. E nossos irmãos precisam muito de nossas orações, de nossas ofertas e de nossas visitas. Amém? Que o Senhor continue suprindo-nos para continuar sendo fiéis a essa missão que o Senhor nos deu. Só uma observação, o irmão Asna daqui a pouco falou, ele falou na língua de Madagascar, que é a língua malagasy, a irmã traduziu para o francês e então o irmão aqui traduziu para o português. Então os irmãos querem invocar o nome do Senhor em malagasy? O Tumpo Jesosy, Ro Tumpo Jesosy. Agora em Xangana, língua de Moçambique. O Ocieso, O Ocieso. Amém. Jesus é o Senhor. O irmão Arcel é camaronês, esteve agora no Camarões, então ele vai representar os irmãos de Camarões que não puderam vir. Oh, Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Então eu vou tentar te falar em português, né?
Amém. Então, o Camarões é um país da África Central. Então, lá em Camarões, falamos francês e inglês. Então, os irmãos que falam francês ou inglês são bem-vindos lá em Camarões. Amém? Então, sabemos que em 2010, a obra passou pela tribulação, tinha aquela rebelião. Então, a obra em Camarões sofreu muito. Mas hoje, irmãos, os irmãos do Camarões deixaram aquela situação atrás e agora estão prosseguindo. Eu vou falar uma coisa, eu não sei se existe em português, amém? É assim, aquele que não nos mata, nos ajuda. Aquele que não nos mata, nos torna forte. E agora em Camarões, os irmãos estão bem fortes, bem firmes, por causa daquela rebelião. Irmãos, os jovens tomaram uma posição e aí começaram a prosseguir. Hoje em Camarões temos a vida da igreja em Yaoundé, em Douala, em Kribi, em Bangassina e em Bafia. Então, nesse ano 2015, os irmãos de Camarões queremos prosseguir mais, fazer uma grande extensão em Camarões. Irmão, quero fazer uma pergunta. Quem aqui está recente formado? Quem se formou já aqui? Em medicina, em direito? Pode levar. Amém? Levanta a mão. Amém? Quem acabou de se formar? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, vocês podem parar de estudar ou trabalhar para servir um ano. Aí você vai fazer uma coisa que vai permanecer até a vida eterna. Em Camarões precisamos de vocês. Só um mês ou 2, para fazer uma obra que vai permanecer para sempre. Amém? Então, irmãos, em Yaoundé temos um café que está funcionando, cada dia melhorando a qualidade de serviço. Muito obrigado pelas orações, pelas ofertas. Os irmãos estão... Gave me support and we bought food for them. Vocês nos suportaram para que nós pudéssemos comprar mantimento para eles. when I told them I was coming back to Brazil, Então, quando eu falei para eles que eu estaria voltando ao they Brasil, said, pass our greetings to them eles falaram, por favor, fala para os irmãos que a gente envia saudações a todos. and tell them we love them so E much. diga a todos no Brasil que nós os amamos And muito. as I'm finishing, E terminando, one of the reasons why I really love to come to Estancia uma das razões que eu amo vir à Estância is because when I was young, é quando eu era jovem. I lost my father when I was 7 years. Eu perdi meus pais quando eu tinha 7 anos de idade. So I went on the street and I was staying on the street. Eu fui alguém que vivi nas ruas. I never had anybody speak to me like a father. E ninguém falou comigo como pai. So when I came here in 2011, Então, em 2011, primeira vez que eu vim aqui, when Brother Dong started speaking, quando o irmão Dong começou a falar, I felt my father was speaking eu to me. senti o meu pai falando That comigo. was the first time I felt a father speaking Foi a to me. primeira vez que eu senti o falar de um pai. So one of the reasons why I struggle to come Por is isso to que hear, eu pago o preço para vir aqui, a father speaking para to ouvir me. o meu pai falando a mim. Amen. Amém. And when he comes here, I just feel a father is coming to speak. Quando ele vem, senta aqui, realmente eu sinto o pai falando conosco. Thank you very much. Muito obrigado, irmãos. I love you so much. Eu amo muito a vocês. Just as the teenagers said, Assim como os adolescentes falaram, keep praying for us, continue orando por nós. instruct us, Ah, love us, nos ame and we are growing. e saiba que nós estamos Do crescendo. not give up on us. Não desista de nós. One day Um dia we will be there. você estará lá também. Thank you very much. Muito obrigado, irmãos. Allow me to speak some little Portuguese as I'm finishing. Deixa eu tentar falar um pouco de português antes de terminar. Deus é bom. A vida da igreja é muito bom. Deus te abençoe.
are my dear son. You are my dear son. Você é meu querido filho. Amém. Por fim, para concluir essa apresentação, o irmão Tyson da Zâmbia. Praise the Lord. Hallelujah. Louvado seja o Senhor, aleluia! It's a privilege for us to be here again. Eu estou muito alegre de estar aqui novamente. I was just thinking what I'm going to say. Eu estava pensando, o que eu devo The dizer? Lord actually is happening in Africa. It's happening in Africa. Na verdade, é o que está acontecendo na África. By the grace of God, Pela graça de Deus, the Lord has been so faithful o Senhor tem sido tão fiel with you brothers and sisters here. com vocês, irmãos e irmãs aqui. You have kept us, you have endured with us, Vocês têm cuidado de nós, vocês têm perseverado conosco, you have invested in us. vocês têm investido em nós. Of course, some of you know from the time I came, I was young. É certo que muitos de vocês não são da época que eu era um jovem, quando eu vim aqui. When I look at the young people, Quando eu olhei para os jovens, I see that one day they'll be like me. eu vejo que um dia eles serão como eu. To speak specifically in our country, Para falar de maneira específica do the meu Lord país, has prayed so much using the pastors. o Senhor tem nos abençoado muito, nos trazendo pastores. In many cities, we have been invited because of sharing the books, using the book cafe. Em várias cidades, os pastores têm nos convidado para compartilhar com eles os livros e também sobre o Bucafé. And most of them, they would love to share, to hear the word of God. E muitos deles também querem ouvir nós falarmos da palavra de Deus. Some of them, they could even ask, how do we apply to join? How do we apply for us to join? E alguns deles até nos perguntam como nós podemos nos inscrever para fazer parte de vocês. Of course, our application is all of Jesus. Na verdade, a nossa maneira de se inscrever é falar, ó Senhor Jesus! But just calling upon the name of the Lord. Apenas invoquem o nome do Senhor. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. That the Lord has been so wonderful. E o Senhor tem sido tão maravilhoso. That most of the cities have been covered with the church life. E muitas das cidades estão hoje com a vida da igreja. The Lord has given us our brother Caesar, O Senhor nos trouxe o nosso irmão César, who has been faithful, laboring with us in tem Zambia. sido fiel em laborar conosco. I would love to thank you all for your contribution and spiritual support and prayers. E queria agradecer a todos vocês pelo suporte que vocês têm dado nas orações e nas ofertas. You have been faithful, you have been with us. Vocês têm sido fiéis, vocês têm estado conosco. May the Lord be with you all. Que o Senhor seja com todos vocês. Amen. Amém! Oh, ambuia isso! Vamos falar? Oh, ambuia isso! Oh, ambuia isso! A primeira vez que eu fui para a África do Sul, eu fui para carregar a mala do Miguel e do Evilásio. Eles me convidaram para cooperar com eles no Desperta Geração na África do Sul. Irmãos, quando você pisa na África, algo acontece com você. E depois dali, os irmãos pediram para eu cooperar com os irmãos da Zâmbia num aperfeiçoamento que haveria para pastores. E durante uma semana, nós estivemos na cidade de Kafue, ao lado da capital Lusaka, com o irmão Tyson, aperfeiçoando 20 pastores da Zâmbia e de Malawi. Ficamos uma semana lá. Nessa semana nós ficamos 3 dias sem água. Maravilhoso, né? E os irmãos ficam olhando para nós. Qual é a nossa atitude, qual é a nossa reação? E nessa uma semana de aperfeiçoamento, nós usamos os livros para aperfeiçoá-los. O foco de Deus é o reino. O perigo do lado bom da alma. Vamos andar e fazer a vontade de Deus. E o resultado disso foi maravilhoso. Um dos pastores nos levou até a sua congregação e a primeira coisa que ele fez lá foi ajudar os irmãos
a invocar o nome do Senhor. Resultado, hoje esse pastor é um cooperador nosso lá, um cooperador do Tyson. E junto com o Tyson nós temos visitado vários lugares. Eu tive a oportunidade de ir para Livingston. E quando nós chegamos em Livingston, onde os irmãos são muito fortes no espírito, muito cheios de vida e muito frutíferos, um dos irmãos disse assim: a vinda de vocês aqui nos faz sentir parte do corpo de Cristo. Nós não estamos sozinhos. Amém. A outra vez eu fui ao norte com o Tyson, a cidade de Bufulira, onde tem o Bucafé. E lá outro pastor que tinha participado do aperfeiçoamento, ele tem uma congregação de 200 pessoas e hoje eles estão vivendo a vida da igreja. E de lá também tive a oportunidade de ir para Malawi, junto com o irmão Miguel, para cooperar com os irmãos lá. E lá em Malawi, ó Senhor Jesus, irmãos, muito simples, mas também com encargo de distribuir a palavra do reino, o evangelho do reino, o nome do Senhor. Essa palavra tem se espalhado em todo o país de Malawi. Tipo, a palavra que eu quero dizer é um versículo que um irmão me disse lá, se não me engano é Provérbios 25, 25. Ele fala: como água fresca para uma terra sedenta, assim são as boas novas vindas de um país distante. Aleluia! Aleluia pelas orações, aleluia pelas ofertas. Jesus é o Senhor! Amém. Para encerrar, a gente sabe que não é apenas as orações, não é apenas participação, não é apenas oferta. Tudo isso faz parte do avanço do Evangelho em toda a terra e no continente africano. Em nome de todas as igrejas e os países lá, agradecemos a participação de vocês. Continue participando. Cada um de vocês recebeu na sua cadeira também um formulário de oferta para o projeto Arca, que é também para a obra internacional. Gostaríamos que vocês, com o coração diante do Senhor, preencham, quem não oferta ainda para o projeto Arca, para a obra internacional, preencham esse formulário. Na saída de cada porta, quando vocês forem deixar esse auditório, depositem esse formulário preenchido. E caso você não preencha hoje à noite, faça a mesma coisa, que nós deixaremos na saída das portas as caixas para receber estes formulários. Está bem? E vamos encerrar, irmãos, cantando aquele hino curtinho, todo mundo sabe, o Evangelho tem que avançar, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos cantar este hino. E à medida que cantarmos, vamos abençoar o continente africano com as orações.